Boa noite, igreja. Amém. Muito bom estar aqui nesta noite. Eu sinto privilegiada para falar à igreja, porque hoje é um dia especial, né? Hoje é o nosso dia, Dia das Mães. Deixa eu só me organizar aqui, peraí. Dia das Mães. E eu creio que o Senhor tem uma palavra de Deus não só para as mães, mas para toda a igreja. Você crê? E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, verso 14 e 15. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor já fez coisas grandes hoje. Nós já louvamos, nós já entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas. Agora é o momento que o Senhor vai falar conosco através da palavra dele. Então eu quero ler apenas a introdução dessa oração de Efésios, capítulo 3, 14 e 15, que Paulo faz. É a segunda oração que Paulo faz aqui na carta aos Efésios. Então, Paulo aqui está preso, ele estava preso, na cidade de Roma. Ele estava impossibilitado de escrever cartas às igrejas e ele vai e faz esta oração. E eu quero pegar aqui apenas a introdução desse versículo, tá? Para que os irmãos possam compreender aquilo que eu tenho para falar hoje, para servir de tema para a nossa palavra que eu quero ministrar. Todos abriram? Efésios 3, 14 e 15? Amém? A palavra de Deus diz assim: por essa razão, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, fundamentada nesse versículo 14, eu gostaria de citar uma frase muito conhecida pelas mães, pelas mulheres. Acho que toda a igreja aqui já sabe dessa frase. E essa frase é: mães de joelhos, filhos de pé. Repete assim comigo: mães de joelhos, filhos de pé. E o apóstolo Paulo fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, há momento na nossa vida que, dependendo da urgência, nós precisamos, como mães, como mulheres, como igreja, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Há momentos na nossa vida em que a circunstância nos leva a nos quedarmos aos pés de Jesus. Assim como a gente acabou de cantar aqui, Maria estava aos pés de Jesus. E eu estou absolutamente certa e segura de que nenhuma causa é tão importante hoje nos nossos dias do que a causa da nossa família, a causa dos nossos filhos. Amém? Nós vivemos hoje no mundo que, distraídos com muitas coisas. Nós temos muitas coisas para fazer. Nós estamos distraídos com tantas coisas que a gente às vezes para assim: meu Deus, como que eu faço? Como que eu consigo fazer e pensar em tantas coisas? Nós investimos a maior energia para construir coisas. Nós investimos a maior da nossa energia para construir patrimônio. Mas o que vai permanecer não são coisas. Mas o que vai prevalecer não são coisas. Entenda isso. Coisas, irmãos, vão ficar. As coisas são perecíveis. As coisas são combustíveis para o fogo quando Jesus voltar e buscar a igreja dele. As obras que nós tivermos construídos aqui, com certeza vão perecer, não vão permanecer. Mas uma coisa eu quero te dizer: a nossa família vai ficar. A nossa família é o nosso verdadeiro tesouro. A nossa família, ela vale muito mais do que construir coisas, do que construir patrimônio. Então, entendendo isso, nós deveríamos o quê? Investir o melhor do nosso tempo. E para nós aqui nos Estados Unidos, isso é um desafio para a igreja. Desafio para cada um que está aqui.
A maior energia e os nossos maiores esforços para lutar pela nossa família. É isso que nós precisamos investir. A maior energia por causa da nossa família, por causa dos nossos filhos. Nós precisamos começar a entender que o nosso tempo não pode ficar em correr atrás das coisas, e sim olhar para o verdadeiro propósito que é a nossa família. O apóstolo Paulo, ele entendeu que Deus é aquele de quem toda família, tanto no céu como na terra, recebe o seu nome. E isso nos mostra que a família, que o conceito de família, ela vem o quê? Tem origem em Deus. Por quê? Porque Deus é Deus Pai, Deus é o Deus Filho e Deus é o Deus Espírito Santo. Então, eles que subsistem em quê? Em três pessoas distintas, né? Que está em plena comunhão. E é olhando para essa plena comunhão que nós temos que entender que eu e os meus filhos, minha casa, minha família também devemos estar em plena comunhão com o nosso Deus. E pensando nessa oração do apóstolo Paulo, eu gostaria de observar com vocês alguns princípios que nós podemos aprender. E o primeiro princípio é: mães de joelhos, filhos de pé. São mulheres que encontram tempo e prioriza a intercessão mesmo na correria. São mulheres, irmãos, que na correria do dia a dia, elas encontram tempo para poder orar pelos seus filhos, para poder preocupar com seus filhos, colocar eles na presença do Senhor. Se hoje, nós não agendarmos, nós não vamos ter tempo. Porque o nosso tempo, ele é precioso. E às vezes estamos focados em tantas coisas e esquecemos a nossa família. Porque todos os dias vivemos nessa tensão entre o urgente e o importante. E nós precisamos distinguir o que é urgente e o que é importante. O urgente, ele vai gritar nos nossos ouvidos todos os dias. Ele bate na nossa porta. E ele não tem paciência para esperar, de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer que nem tudo que é urgente é importante. Então, por exemplo, você recebe um convite para um churrasco, isso é urgente, né? Um amigo te liga, às vezes você está até na mesa conversando ou almoçando com a sua família, você deixa tudo e vai atender o telefone. Isso é urgente. E às vezes você sacrifica no altar do urgente aquilo que realmente de fato é importante. Então, o telefone vai tocar e você vai correr para atender. E esquece de olhar que o importante ali era estar com a sua família. Quantas vezes nós priorizamos o urgente em vez do importante? Eu não sei você, mas às vezes eu faço isso. Mas o Senhor quer nos alertar nessa noite. Então, o nosso relacionamento com Deus e a intercessão pela nossa família, especialmente pelos nossos filhos, devem ser prioridade, deve ser importante, o mais importante na nossa vida. Eu fico olhando o exemplo de Susana Wesley. Quem conhece a história de Susana Wesley aqui? Alguém conhece? Tem uma ali. Eu vou falar um pouquinho sobre essa mulher. Eu fico imaginando a história de Susana Wesley. Susana Wesley, hoje na nossa cultura, nos dias de hoje, é impossível, eu fico olhando uma mulher como foi Susana Wesley. Por quê? Porque ela foi uma mulher que teve 19 filhos. Pensa, 19 filhos. Vocês conseguem imaginar uma mãe com 19 filhos? Você consegue ver isso na vida de suas filhas? Dos meus filhos? Imagina? 19 filhos? Impossível. Vocês conseguem olhar como seria cuidar de 19 crianças, tudo assim de fileirinha? 1 ano, 2 anos, 3 anos e blá, 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 até... Eu acho que o de 19 já cuida do 1, né? Então, como que seria a agenda dessa mulher? Eu fico imaginando como que seria o dia a dia, a correria da vida dessa mulher.
como que seria o tempo dela. Porque eu tive 2 filhos e eu sei que para mim foi muito corrido. Imagina 19, gente. Meu Deus. Mas uma coisa que mais me marca na biografia de Susan Wesley, e que embora ela tivesse 19 filhos, todos eles sabiam de uma coisa, que no período de 24 horas, Susan Wesley tirava 1 hora do seu tempo e ela ia para o seu quarto para poder orar. Nesse período, todos os filhos já sabiam que nenhum deles podia bater na porta do quarto para chamar: mãe, eu estou com fome, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero. Ninguém chamava, porque ela educou os filhos, porque mostrando que naquela hora era prioridade. Aquele tempo era precioso com o Senhor. Todos os filhos sabiam que não podia, eles não tinham essa liberdade de bater a porta. Por quê? Todos ali, eles entenderam que a mãe precisava de ter um tempo para estar com o Senhor. Foi essa mãe que influenciou talvez a figura mais expressiva da igreja do século XVIII, John Wesley. Alguém já ouviu falar de John Wesley? Pois é, a história de John Wesley, da mãe de John Wesley, é maravilhosa. Se vocês não conhecem, eu convido vocês até a assistir um filme aí que tem onde que é aquele filme, Dor? Não lembro, acho que é no YouTube lá. Vocês vão lá e assistem. Então, foi essa mãe que, apesar de tanta correria da vida, tinha tempo para aconselhar o seu filho. Ela tinha tempo para escrever cartas e influenciar a igreja da Inglaterra através das suas cartas que ela mandava para o seu filho John Wesley enquanto ele estava em serviço na obra do Senhor. Mas ela encontrou tempo para orar pelos seus filhos. E aí eu fico olhando, será que nós estamos tendo tempo para dar uma prioridade a estar nos pés do Senhor, encontrar Jesus ali por 1 hora e apresentar os nossos filhos a Deus? Também eu fico olhando a história de Jó. Jó, todos aqui eu acredito que conhecem. Jó era um homem muito rico na sua geração. E a Bíblia chega a relatar todos os bens que Jó tinha. E você imagina que quanto mais bens você tem, mais prioridade você tem no sentido, mais ocupado você é. Quanto mais coisas você tem, mais prioridade você tem que fazer, tem que trabalhar, né? Mas aí a gente olha que Jó, ele estava ali trabalhando, construindo a sua vida, ele tinha todo um patrimônio, o tempo dele era corrido. Mas a Bíblia diz que Jó orava todos os dias pelos seus filhos, de madrugada. Jó chamava-os. Jó, ele aconselhava os seus filhos. Jó acompanhava os seus filhos. Ele tinha tempo para estar com seus filhos. E ele fazia isso mesmo eles sendo adultos. E isso nos mostra que orar pelos nossos filhos não é só quando ele é criança, quando ele é adolescente, ou não, até mesmo quando ele casa, ele continua sendo os nossos filhos e nós precisamos buscar a presença de Deus apresentando os nossos filhos ao Senhor. Então, saiba que o nosso trabalho de intercessão deve continuar, mesmo quando os nossos filhos se casarem. Irmãs, não parem, não cessem. Tire um tempo para estar na presença do Senhor, apresentando a sua família. Deus está procurando mães que se coloquem de joelhos em favor da vida dos seus filhos. Mães que tenham tempo para buscar, para ter uma agenda com o Senhor. Eu sei que não é fácil, é desafiador, mas é possível. É possível. Então, o segundo ponto é: mães de joelhos, filhos de pé, são mães que perseveram na intercessão. Então, Deus está também procurando mães que não apenas encontram tempo, mas que não desistam, porque é diferente você orar e é diferente de você perseverar, né? Às vezes,
Nós começamos a orar, mas nós não temos sequência. Quantas vezes você fala assim, eu vou fazer um projeto de oração, vou acordar todo dia, 5 horas da madrugada, no terceiro dia já vem aquele sono, aquele frio batendo nas costas, e aí você vai e desiste. Nós não podemos desistir. Nós precisamos ficar firmes. Por quê? Porque nós precisamos orar, buscar a Deus. Nós vivemos em dias difíceis e nós não podemos vacilar. Então, irmãos, de todos os exercícios espirituais, talvez nenhum deles exige mais de nós do que a oração. Nós podemos ler a palavra, nós podemos jejuar, mas a oração é desafiador. A oração é onde nos conecta com Deus. A oração é onde nós falamos com o Pai, é onde nós criamos relacionamento, intimidade. Nós precisamos perseverar. Para nós é muito fácil, por exemplo, pegar o carro, às vezes, dirigir daqui em São José para limpar uma casa. A gente vai gastar ali 1 hora, sei lá quanto tempo para chegar em São José. Mas você vai feliz porque você vai ver que vai entrar $250 no seu bolso. Mas você acha muito difícil entrar para o seu quarto, orar por 1 hora em favor da vida dos seus filhos. Da mesma forma, são as pessoas fazer uma corrida daqui para Napa para levar alguém. É fácil porque você vai ganhar dinheiro. Mas acha difícil em estabelecer um tempo para orar e interceder e perseverar na oração pelos seus filhos. Às vezes a nossa visão, a nossa mentalidade está errada. E quando você ora e a resposta não chega com a urgência que você espera? Aí é outro desafio, porque você ora e você vê nada está acontecendo. Mas eu quero te dizer que nenhuma oração sua é em vão. O Senhor está ouvindo todas as suas orações. Talvez você questione a Deus, você fala, até quando, Senhor? Até quando meu filho vai viver nessa situação? Até quando meu esposo não vai se converter? Creia que o Senhor está ouvindo a sua oração e no tempo determinado Ele vai responder a sua oração. Talvez vocês tenham alguns aqui que estão orando pelos seus filhos há anos, esperando uma resposta, e você não vê nenhum sinal de Deus. Você precisa entender que o Senhor, Ele está cuidando de você e também está cuidando dos seus filhos. Você ora e você não vê mudança no coração do seu filho. Você não vê transformação no coração da sua filha. Você olha o cenário espiritual da sua casa e parece que nada acontece. Mas não desista, persevere, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Ele é poderoso. Não pare de orar. Seja perseverante em todo o tempo. Quando eu olho para a Bíblia, me encanta o exemplo daquela mulher, Ciro Fenícia. Ela recorre a Jesus e Jesus ali fica em silêncio. Os discípulos se aproximam e dizem, despede essa mulher está incomodando. Imagine você está clamando por uma causa, por uma urgência. Aquela mulher estava com a filha endemoniada, passando por um momento terrível. E ela se sente o quê? Dispensada, como um objeto ali, descartável. O silêncio de Jesus aflige o coração daquela mulher. E quando Jesus fala, Jesus ainda não encoraja. E Jesus fala assim, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas essa mulher aqui, apesar da adversidade, ela vai e responde assim para Jesus, eu só quero as migalhas que caem da mesa. E aí o Senhor diz, mulher, grande é a tua fé. Seja feita conforme a tua fé.
Ela perseverou ali, porque talvez se fosse eu, se Jesus me olhasse assim e falasse o que ele falou, talvez a Cleide ia falar, quer saber, não vou ficar aqui não, vou vazar daqui. Mas aquela mulher foi perseverante. Ela foi humilde de coração, ela falou, Senhor, até as migalhinhas que caí da mesa, eu quero. Porque eu creio que se essas migalhas são tão poderosas que eu sei que o Senhor vai fazer um milagre na vida da minha filha. Então, naquele momento, a filha dela, que estava endemoniada, ela foi liberta. Porque ela teve uma atitude que Jesus destacou, perseverança no pedido. Ela manteve firme no lugar, posicionada no lugar aonde ela saberia que a libertação estava, a cura estava ali, junto de Jesus. Outro exemplo muito interessante que eu vejo é sobre Mônica, mãe de Agostinho. Quem conhece a história de Mônica? Minha sogra conhece. Sueli, todos, alguns aqui, na maioria não, mas Mônica foi uma mãe notória. Ela foi a mãe de Aurélio Agostinho. Mônica, ela orou nada mais, nada menos do que 30 anos para o seu filho Agostinho, para a salvação do seu filho. Ele era um homem muito culto, Agostinho, mas também ele era um professor muito, muito culto na área de oratória, essas coisas todas, muito inteligente. Ele era um grande pensador na época, mas tinha uma coisa que Agostinho era, ele era muito devasso. Por isso que Mônica orava por ele. E sua mãe, ela orava insistentemente. Ela orava constantemente. Ela orava perseverantemente para a vida de Agostinho. Ela não abriu mão da salvação do seu filho. E é isso porque ela orou 30 anos. Às vezes você está orando 2 anos e já acha, ai, Deus não está ouvindo a minha oração. Às vezes você está orando 6 meses e acha que é demais. Deus sabe o tempo certo. Então, eu fico olhando que mãe que teria essa estrutura emocional e espiritual para perseverar em oração tanto tempo assim. Nós precisamos aprender com esses exemplos. Mais tarde, com a conversão, porque chegou um momento, depois de 30 anos, Agostinho se rendeu na presença de Deus. E ele se converteu. Mas aí, Ambrósio, ele falou assim, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Perseverança, perseverança. Não desista da causa que você está orando hoje. Se não for pela causa dos seus filhos, se for pela causa da sua casa, do seu esposo, do seu trabalho, não sei qual é a causa. Perseverança. Continue, fica firme, se posicione, se coloque como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, que o Senhor, no tempo certo, vai te dar a vitória. 3. Mães de joelhos, filhos de pé, são mães que têm coragem de consagrar os teus filhos a Deus. São mães que têm coragem de consagrar seus filhos para cumprirem o quê? O propósito de Deus na vida deles. O que eu estou falando aqui parece até assim ser meio óbvio, mas não é não, irmãos. A nossa geração hoje, ela aspira grandes coisas, muitas coisas para os seus filhos. Mas são coisas à luz do mundo, não são coisas à luz de Deus. E aí muitos vão e afirmam, eu quero que o meu filho seja um grande profissional. Seu filho pode ser um grande profissional, mas o propósito tem que ser para honrar a Deus. Outros falam assim, eu quero que o meu filho ele se destaque na área que ele for trabalhar. Eu quero que ele seja um homem de influência, uma mulher de influência. Que as pessoas olham e aplaudem ele pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelos seus talentos. Mas nós precisamos entender
que tudo que nós fizermos, quando nós apresentarmos os nossos filhos, consagrarmos os nossos filhos, eu quero que os meus filhos sejam muito responsáveis, que eles se deem muito bem financeiramente, em todas as áreas profissional, mas uma coisa eu não abro mão, dos meus filhos estar na presença de Deus. Desde quando eu engravidei do Gustavo, pela primeira vez na minha gravidez, eu já coloquei a mão na minha barriga e falei, Senhor, os meus filhos são consagrados ao Senhor. Nenhum mal vai atingir a vida deles, porque eu sei no Deus que eu sirvo. A gente ora, a gente precisa estar assim de pé, prontos para enfrentar as lutas e as batalhas que o mundo coloca à nossa frente. Nós não podemos abrir mão da nossa casa, dos nossos filhos. E nós vivemos numa geração em que muitos dizem, Senhor, levanta muitos obreiros para a tua obra, para a tua seara. Mas aí às vezes a gente até fala, né? Mas se possível, não, manda o Rafinha não, manda a Fiona lá para o campo de missões, para estar lá na frente. Não, irmãos, nós precisamos colocar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Você consagra, quem cuida é Deus. Amém? Qual foi a última vez que você, que está aqui hoje, orou para que Deus levantasse o seu filho, levantasse a sua filha, levantasse o seu neto, a sua neta, para fazer a obra do Senhor? Quando você fez essa oração? Vamos pensar comigo na história de Ana. Que mulher maravilhosa. Ana era uma mulher estéril, ela não poderia ter filhos. Ela chorou na presença de Deus. Ela se derramou na presença de Deus. Mesmo que ela chorava e o soluço para dentro, ela clamava com a alma. Mas ela fez um voto ao Senhor. Ela falou, Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu vou consagrá-lo na tua presença, eu vou trazer ele para que ele seja criado aqui, junto com os sacerdotes. Ela fez isso. E ela fez esse voto a Deus e Deus honrou o voto dessa mulher. E ela falou, se tu me deres um filho varão, eu te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que significa isso? Significa que ele seria consagrado como nazireu desde o ventre. Significa que ele pertenceria a Deus antes de nascer. Que seria consagrado para viver não os sonhos que aquela mãe projetou para ele, mas que Deus projetou para a vida dele. E Deus honrou o voto de Ana. Deus ouviu a sua oração. Deus se lembrou de Ana. Deus abriu o ventre de Ana e ela pôde ter um filho. Ana concebeu e depois ela foi e entregou no templo. E o filho dela se chamou Samuel. Agora preste atenção. Quem era o sacerdote daquela época? Eli. Como que ele estava? Avançado de idade, já um senhor. Quem que eram os seus filhos? Ofni e Finéias. E como que esses filhos eram na época? Eles eram homens de Belial, homens devassos, homens que pecavam. Pensa comigo, Ana poderia ter todas as desculpas do mundo para falar, não, Senhor, eu fiz o voto, eu falei que eu vou deixar o meu filho lá no tabernáculo, mas com aqueles dois devassos lá na mão deles, eu não vou deixar, não. Ela poderia ter tido essa desculpa, mas ela confiou no Senhor. Ela fez a promessa, mas ela confiou em Deus. Ela entregou, mesmo sabendo que os filhos de Eli eram homens devassos. Ela disse que o Senhor ia cuidar de Samuel. E aí, Deus honrou
a vida de Ana e Deus cuidou de Samuel o tempo todo. E vocês terem uma ideia, Samuel cresceu e Deus honrou tanto a vida de Ana e de Samuel, que Samuel se tornou o maior profeta da época, o maior juiz e o maior sacerdote da história de Israel. É isso que acontece quando nós entregamos os nossos filhos e consagramos eles na presença do Senhor. Deus vai e honra. E o que Deus tem para os nossos filhos são coisas grandes, são coisas maravilhosas, são coisas que nada, a gente nem consegue imaginar. Mães de joelhos, filhos de pé. São mães que ousam consagrar os seus filhos a Deus. Esse é o nosso papel que nós devemos fazer. Quarto, mães de joelhos, filhos de pé. Não desistam da salvação dos seus filhos. Isso aqui é maravilhoso. É uma mãe que não desiste jamais dos seus filhos. Que pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, ela fica firme e ela fala, eu quero, Senhor. Eu ouso, Senhor, a dizer que o meu filho está na tua presença, que a salvação dele é certa, é certeira. Às vezes a gente ora e a gente não vê os nossos filhos andando de acordo na presença do Senhor. Mas uma mãe que de joelho, uma mãe que fica de joelho, que ora, ela mantém o seu propósito com Deus. E ela não abre mão da salvação do seu filho. É uma mãe que não desiste jamais. E eu entendo que ser filho de crente não significa ser crentinho. Eu posso ter uma vida com Deus, mas se o meu filho não voltar para a presença do Senhor, não orar, não ler a palavra, não buscar a presença de Deus, infelizmente, ele não vai ter salvação. Eu faço o meu papel de mãe, que é ensinar, que é educar, que é orientar, que é orar pelos meus filhos. Mas a decisão depende deles. Filho de crentinho não é crente, não é crentinho. E filho de pastor também, o fato de ser filho de pastor não quer dizer que também é crente. Porque existem muitos filhos de pastores que estão no mundo. Isso não significa nada. Nós precisamos ter um encontro real com Deus. Individualmente, cada um de nós. Então, muitas vezes, biblicamente, e também na história, temos pais piedosos com filhos rebeldes e também nós temos filhos rebeldes com pais piedosos. Todavia, Deus permite que passamos por momentos difíceis, inclusive com filhos que não querem saber de Deus. Às vezes, existem mães que passam por esses momentos. Mas eu quero te dizer que uma mãe que está de joelho, ela não desiste jamais da salvação do seu filho. Ela está sempre pronta para lutar em favor da vida do seu filho. E ela fala assim, eu não abro mão, Senhor, da salvação dos meus filhos. Ela diz, eu não aceito a derrota na vida dos meus filhos. E esta é uma coisa que faz a diferença na nossa vida, quando a gente se posiciona. Eu conheço mães e pais que já desistiram dos seus filhos, que ao invés de ensinar, de levar, de orar, de pagar um preço, elas começam a dizer, meu filho está perdido, o meu filho não tem jeito mais, virou um perdido, não vai virar nada, vai crescer e vai virar um vagabundo. Irmãs, não lance essas palavras de maldição na vida dos seus filhos. Orem por eles, mesmo que você não está vendo. Clame ao Senhor, fala, Senhor, o meu filho é salvo, o meu filho é de Deus, o meu filho é uma bênção, o meu filho é um homem honesto, justo, ele é uma pessoa que ora, que ama a tua presença. É fé, irmãos, é olhar pelos olhos da fé. Então, não desista. Eu fico olhando a história de Davi quando ele chega lá em Ziclag. E vê a sua família e a família dos seus homens, que foram todos levados cativos pelos amalequitas. Davi chega lá em Ziclag e encontra o quê? Tudo destruído. Todas as suas famílias foram levadas. Davi orou, Davi chorou, se angustiou,
Mas ele não ficou quieto. Ele lutou. Ele foi atrás. Ele não desistiu. Ele foi lá e tomou tudo de volta, os seus filhos, as suas esposas. Ele foi lá e tomou de volta. Ele não desistiu. Mãe, não aceite que o inimigo leve seus filhos para longe de Deus. Ore por eles, lute por eles. Deus quer que você se derrame na presença dele e que você chore pelos seus filhos. Levanta um clamor em favor dos seus filhos. Orem por eles. Jejua por eles. Busque a Deus. Não desista dos seus filhos em nome de Jesus. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Eles são preciosos para nós e também para Deus. Veja a história de Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede, ela engravidou numa época muito difícil. E já havia um decreto que toda criança que nascesse, que fosse homem do sexo masculino, a ordem era de ir lá e matá-lo. Mas Joquebede não aceitou passivamente essa sentença de morte. Ela lutou com fé. Ela preparou o quê? Um cesto, colocou, arrumou tudo bonitinho, pegou Moisés, botou lá dentro e colocou lá no rio, junto lá com os crocodilos, mas ela não aceitou. Ela confiou em Deus. E Deus honrou a fé daquela mulher. Moisés, ele não apenas foi salvo, mas Moisés também, ele foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Joquebede, mãe, ela não aceitou passivamente o decreto de morte do seu filho. Irmãos, Deus honra isto quando uma mãe se levanta, quando uma mãe se posiciona. O Senhor é poderoso e Ele honra a tua vida. Deus, Ele vê o coração, Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê a nossa motivação, Ele vê a nossa disposição. Eu não sei quantas mães aqui têm os filhos que ainda não estão na presença do Senhor. Mas não desista dos seus filhos. Não desista em nome de Jesus. Não abra mão disso. Não desista. Não desista dos seus filhos. Em nome de Jesus. Você não criou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Você gerou filhos para povoar o céu. Seus filhos são heranças de Deus. Continue orando, continue clamando e continue perseverando. Porque Deus ouve a oração da mãe que permanece de joelhos. Aleluia. Quinto e último lugar. Mães de joelhos, filhos de pé, protegem seus filhos dos predadores. Vivemos no melhor e no pior tempo, hoje. Hoje nós temos o quê? Muitos recursos à nossa disposição. Mas, infelizmente, nós perdemos valores fundamentais. Na geração, pelo menos na minha geração passada, faltavam muitos bens de consumo, mas havia comunhão entre eu, meus pais, minhas tias. Eu era daquela época que a gente saía na porta de casa e sentava ao redor, fazia uma fogueira lá e todo mundo sentava ao redor da fogueira para contar história. Hoje a gente não tem isso mais. Cada um está para o seu canto, cada um seguindo a sua vida. Então, havia conversa, havia diálogo, havia comunhão, e nós não podemos deixar isso se perder no meio de nós. Hoje há muitas distrações, muitas vozes competindo com a nossa, muitas vozes. Às vezes a gente fala, mas existem vozes no mundo que está só barulhando os nossos filhos. Então, irmãos, hoje nas redes sociais, nas escolas, as más amizades, droga, tudo isso está influenciando os nossos filhos. E o que mais dói é saber que existem pais e mães que perderam a coragem de falar não para o seu filho.
Fala, ai, que bonitinho. Não, deixa ela ir. Irmãs, aprendam a dizer não para os seus filhos. Eles precisam ouvir não. Porque dizer não, às vezes eles pensam, não vou dizer não. Coitado do meu filho. Dizer não, irmãos, custa. Dizer não, às vezes vai gerar nele cara feia. Às vezes ele vai lá para o quarto, vai chorar, não tem problema não, deixa derramar as lágrimas lá. Deixa o seu filho chorar, mas aprenda a dizer não. Eu quero te dizer uma coisa, choro não mata filho. Cara feia também não mata filho, não. Não mata. Mas a falta de limites vai matar o seu filho. Porque se você não corrige hoje, o mundo está lá para tragar o seu filho. Então coloca limites. Isso é um sinal de que você está amando o seu filho. Colocar limites é você falar que você protege o seu filho, que você ama o seu filho, que você está cuidando dele. Em Jó 39, 27 e 28, a Bíblia diz que a águia faz o ninho no alto dos penhascos, longe dos predadores. E é isso que nós precisamos fazer. Levar os nossos filhos para bem longe, para os lugares altos, espiritualmente seguros. Nós precisamos pegar os nossos filhos e levá-los, protegê-los desse mundo que está aqui para tragar ele. Nós precisamos fazer isso, assim como a águia faz com seus filhotinhos. Leva lá para o alto da montanha para poder protegê-los. Eu sei que não podemos acompanhar os nossos filhos 24 horas por dia. Eu gostaria, mas infelizmente eu não consigo. Às vezes eu olho no mapinha, sabe, do celular. O Rafinha saiu, eu vejo onde que ele para, qual o sanduíche que ele come, qual casa que ele está, com quem ele está, e está lá a fotinha dele e da Fiona. E é o tempo inteirinho, gente. Tempo inteirinho, mas eu estou de olho. A Elia é pior. Olha não só onde está, mas olha a velocidade do carro e liga e dá completo. É desse jeito. Então, nós precisamos cuidar. Isso é amor, isso é uma demonstração de amor. É zelo pelos nossos filhos. Eles amam que a gente faz isso, não é verdade? Ai, ai. A Bíblia, irmãos, relata a história de Davi também. Davi é uma pessoa impressionante. 1 Samuel 30, Davi luta para proteger a sua família, como eu disse. 2 Samuel 5, após a morte de Saul, Davi reina em Hebrom por 7 anos. Sua família ainda é mencionada em 2 Samuel 5. Com o tempo, Davi ele vai conquistando territórios, ganhando espaço, ele tem fama, ele tem riqueza, ele é mas ele vai deixando a família de ser prioridade. Lá em 2 Samuel 11, 12, a gente vê onde Davi cai moralmente com Batseba. 2 Samuel capítulo 13, a gente começa a ver os desastres na família de Davi. Aminon, se apaixona e violenta a sua meia-irmã Tamar. Davi, ele vai, se ira, mas ele não toma providência. Absalão acolhe Tamar. Absalão é irmão também. E guarda ódio por Aminon por 2 anos. E Absalão, ele faz uma promessa, ele vai lá e mata Aminon. Há uma tragédia nessa família. Davi manda Absalão ir embora. Vaza daqui que eu não quero te ver. E mesmo depois do decorrer da história, Davi permite que Absalão volta. Mas ele fala uma coisa, ele pode até voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Então Davi, ele viveu o quê? Grandes guerras. Mas ele perdeu a batalha dentro da sua própria casa. Sua agenda estava cheia de muitas conquistas. Mas a família, ela foi o quê? Se desfazendo entre os seus dedos. Ele não cuidou da sua família. Ele até começou bem, mas depois o negócio foi desmoronando, como dizem. Nós não podemos começar bem. O importante não é como nós começamos a nossa caminhada com Cristo,
é como nós vamos terminar a nossa caminhada com Cristo. Daqui até na eternidade, existe um caminho muito grande. É nesse caminho aqui que às vezes a gente se perde. Então nós precisamos, irmãos, proteger os nossos filhos dos predadores do mundo, sendo mais pais presentes, sendo pais mais atentos, que ama mais, que declara mais, que olhe para o seu filho. Em Deuteronômio 32:11, a Bíblia nos mostra que o exemplo fala muito mais do que palavras. Porque a águia, ela não apenas protege, mas ela também ensina com o exemplo. E aí, quando ela vai ensinar os seus filhos a voar, ela fala, olha aqui, eu sobrevoando aqui, e vocês vão ver como eu faço, e depois vocês vão fazer também. Então, quando os nossos filhotes estão prontos para voar, ela voa sobre o ninho dizendo, olha como eu faço. E aí vai e segue o meu exemplo. Será que nós, como pais, podemos falar para os nossos filhos, olha o meu exemplo e siga o que eu estou fazendo? Será que os pais que estão aqui podem falar isso para os seus filhos? Eu me esforço muito, irmãos. E às vezes eu sou até questionada, porque às vezes eu dou muita prioridade para as coisas do Senhor. E eu dou mesmo. Porque se Deus não viver na minha vida, eu não sou nada. Se Deus não estiver comigo, eu não sou nada. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Albert Schweitzer diz assim, o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Tem muitos pais que falam assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas ele não vive aquilo. Tem pais que falam assim, você vai para a igreja, mas eu estou cansada, eu vou ficar aqui em casa hoje. Faltou o exemplo. Nós precisamos dar exemplo. Na minha casa não entra álcool. Eu não bebo. Pode até ser que alguém beba aqui. Mas eu já falei para os meus filhos. Eu não bebo porque eu não quero ser a pessoa que vai te dar um mau exemplo. Pode até beber em outro lugar. Não sei, eu acredito que não, em nome de Jesus. Mas se aprendeu, não foi comigo e nem foi com o Eduardo. Porque a gente coloca limites na nossa casa. Existe uma linha que a gente vai até aqui. As práticas espirituais, nós praticamos. Nós vamos à igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra. Não porque eu quero ser melhor. É porque eu quero ter uma vida reta com Deus. E eu quero que os meus filhos sigam o meu exemplo. E às vezes nós deixamos desprender. Nós não fazemos, a gente fica, faz isso, mas o pai e a mãe não faz. Está errado. Está errado. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pais e mães de joelhos. Orando, buscando ao Senhor. Pais e mães que protegem, que ensinam e lutam espiritualmente pela causa dos seus filhos. Talvez você ainda não tenha se colocado de joelhos por eles. Talvez você ainda não tenha pagado um preço suficiente pela vida dos seus filhos. Mas pense, não está tarde. Nunca é tarde para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Hoje é um dia específico. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te trazer aqui, para você renovar a sua aliança com Deus. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Porque talvez tem mãe aqui, tem pai, que às vezes em alguma área da sua vida você está omisso. Você precisa colocar os seus filhos diante de Deus e às vezes você não tem feito isso. Talvez você tenha um filho que precisa conhecer a Cristo. Você precisa ver a salvação do seu filho. E às vezes você ainda não viu essa vitória. E eu quero convidar os pais, as mães, aqueles que têm a necessidade de entregar os seus filhos na presença do Senhor. Esse é o momento. Irmãos, nós precisamos ter a humildade de olhar para nós mesmos e falar, Senhor,
Eu preciso de Ti, me ajuda, me ajuda. Eu sei que sozinho eu não consigo, eu posso até me esforçar, mas se o Senhor não estiver comigo, nada vai acontecer. Então, mãe, se você... Hoje é um dia propício de você estar aqui, como Maria, sabe? De joelhos, prostrada aos pés de Jesus. Eu não sei a causa do seu filho, vem aqui, se derrama na presença do Senhor e fala a sua causa. O que você está passando? Aonde você está errando? O que você precisa melhorar? O momento é agora, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. O Senhor é aquele que abre portas. O Senhor é aquele que faz milagres. O Senhor é aquele que cuida da sua casa, da sua família. Vem aqui agora, apresenta a sua vida. Sabe, nós temos que ter a humildade de olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu não sou nada sem Ti, mas diante da Tua presença eu sei que eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Tua igreja, Senhor, diante do Teu altar nesse momento. Pai, mães que estão aqui, pais que estão aqui, Deus, nós estamos aqui rendendo as nossas vidas diante da Tua presença. Senhor, nós não somos nada, às vezes nós queremos fazer o melhor, mas o nosso melhor às vezes não é o que o Senhor deseja, não é a vontade perfeita. Então, Senhor, nos direcione para nós cuidarmos dos nossos filhos, para nós educarmos nos caminhos do Senhor. Pai, olha a causa de cada mãe que está aqui agora, a causa de cada pai, Senhor. Deus, dá a eles sabedoria que vem do alto, dá a eles discernimento, Senhor. Eles precisam de Ti. Senhor, fortalece a vida espiritual dos pais, das mães que estão aqui e também dos filhos, Senhor. Que possamos ser uma igreja que ora, que busca a Tua presença, que anseia por Ti. Senhor, a Tua palavra diz que assim como a corça anseia pelas águas, assim somos nós devemos ansiar pela Tua presença. Em nome de Jesus, move o sobrenatural neste lugar, Espírito Santo. Vai quebrando toda barreira, todo espírito de morte da vida dos nossos filhos. Cai por terra agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem direito legal na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na vida dos nossos esposos, esposas, filhos e filhas, ó Pai. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que está sobre nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que toda a armadilha de Satanás caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. E levanta aqui, Senhor, uma igreja santa, com vestes brancas, com vestes de louvor, vestes de adoração, que se rende na Tua presença, Senhor. Levanta homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Levanta jovens, adolescentes que estão aqui, Senhor, cheios do poder de Deus, para que nós possamos, Senhor, de alguma forma, Jesus, povoarmos o céu, que é esse o nosso desejo, povoarmos o céu em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento na Tua presença. A Tua palavra foi declarada. E que o Senhor possa manter mães de joelhos aqui, Senhor. E que possamos testemunhar da bênção, do milagre que o Senhor há de fazer nas nossas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém.